Meus amigos, estamos aqui no episódio 3, 2005 em diante. Então, em 2005, eu já estava batalhando com a carreira até consolidada, já tinha um certo nome, divulgando bastante em São Paulo, trabalhei bastante. Muita coisa eu até vou esquecer, alguém vai lembrar. Mas a situação estava meio difícil, tá difícil. Eu tentei participar de uns concursos, uma coisa ou outra, e nada acontecia. Aí quando foi 2006, eu peguei, já estava ali batalhando, estava perdido entre safras, as coisas estavam difíceis, não tava pintando show nem nada. Aí eu montei uma banda chamada Boys of Bullen, o Fernando, tatuador, e a gente começou a fazer alguns shows junto com o Terceiro Mundo, uma banda de punk rock. Aí foi legal, essa banda rolou legal, foi bem rock and roll, de fazer bastante show. Foi bem divertido, foi bem bacana. E nesse inteirinho a gente foi, só que não durou muito a Boys of Bullen, durou 2 anos. Eu voltei a tocar com outras bandas, toquei com o Terceiro Mundo, apareciam outras bandas que apareciam lá por lá, ali, fora minhas bandas solos, que eram várias bandas que apareciam. E nisso eu tinha 10 anos de carreira, né? Ou seja, faz 20 anos. E a gente começou a trabalhar. Daí 2006, 2007, começamos a trabalhar, fazer outras coisas. Ou 2008, eu comecei a fazer teatro. Comecei a trabalhar com teatro, com um grupo de um amigo meu chamado Chico Pepeu. A gente fazia muito teatro corporativo. Aí atuava bastante, cara. Chegava a fazer 6 apresentações num dia, cara. Trabalhava muito, eles trabalham muito, esses caras, atores, contratos. Só que daí eu trabalhei com ele, acho que foi 2, 3 anos. Aí tava muito cansativo, cara. Eu falei, não. Aí eu sou formado em contabilidade, contábeis, e aí comecei um negócio diferente para manter, porque a música não estava dando certo. Comecei a montar outro negócio. E aí a gente começou, isso já foi em 2009. Aí já começamos a fazer o trabalho. Eu comecei a falar com o Sidney Zambon, que era meu baterista do primeiro disco, da minha carreira solo. Ele me propôs gravar um disco. E eu já tinha um projeto do Influxo, que era esse disco que eu estava querendo fazer. Canções mais pop, tava com um repertório legal. A altura do campeonato eu tava com várias músicas já. Tinha lançado uma coletânea, tinha feito bastante show, tinha bastante composições, tinha feito umas parcerias com as mulheres, a Sueli Paulina, tinha feito uma música chamada Flores de Menta, muito boa. Eu tinha feito umas músicas legais chamadas Planta do Reluzente. Eu fiz teatro com o Ricardo Amâncio, que daí eu já era ator. A gente fez uma peça muito legal e eu fiz a trilha sonora, foi outra função que eu comecei a fazer, que era de trilha sonora para teatro, que era Lenda do Taquara Branca, a gente divulgou, foi um sucesso assim, arrebatador, a gente tocou em tudo que era lugar. Tocamos no MIS, o Museu da Imagem do Som de Campinas, fizemos fizemos teatro grande, fizemos virada cultural. Pô, foi um sucesso, a gente passava e mandou bem pra caramba. Ele, inclusive, voltou a fazer essa apresentação, Lendas da Taquara Branca. O teatro foi muito legal, fazia muito sucesso no teatro. Aí eu fui estudar teatro para melhorar mais, fiz um monólogo, fui meu primeiro monólogo como o Rubem Alves. E aí eu comecei a fazer uma outra sacada, entrar no cinema. Aí eu fui fazer um trabalho de cinema lá em São Paulo, na Rua do Triunfo. Cinema paulistana, Boca do Cinema Paulistana, que o pessoal pejorativamente chamava de Boca do Lixo. E lá a gente começou a trabalhar. Eu fiz meu primeiro curta, chamado O Desprezo e a Ternura. E eu tinha projeto de fazer longa, um monte de coisa, mas acabou não dando certo. A gente montou uma produtora de cinema que chamava-se Nectar Filmes. A gente fez um documentário, começou a divulgar na Rede Guarulhos, que era o Desvendando, entrevistando, tá até no YouTube aí, quem quiser ver, procura aí. Tem um trecho no meu canal, mas tem por aí, Desvendando Nectar Filmes, você vai localizar. A gente entrevistou um cara chamado Paulo Giordano. Eu comecei a dirigir clipes, eu aprendi a dirigir, comecei a pegar a manha da coisa. E eu tava atuando bem, cara. Aí começamos a trabalhar. Daí eu já tava com outras áreas. E aí a literatura deu uma paradinha. Só que nisso eu tinha feito um outro livro chamado Gumercindo, Mandinga, Pé de Pato e Quiprocós. Então eu já tinha nessa altura aí 9 livros, que era o Eno Impiedoso, Casulo, Devaneios, Diagnóstico dos Deuses, Vinólia, Seu Pecado, 5. Pachanga Pilsen, 6. Memória Solonguinho, 7. Anormais, 8. E Gumercindo, 9. Então isso era 9 livros. Aí eu dei um tempo de literatura, que as coisas estavam difíceis. Então eu tinha, era 5 romances, né? 4 romances. Eno, Pachanga, Vinólia e Gumercindo. 4 romances. 2 de contos, Memória Solonguinha e Anormais. Daí dá 6. Aí 3 de poesia, Devaneios, Diagnóstico dos Deuses e Casulo. Diagnóstico dos Deuses, eu falei, tá no canal aí, quem quiser ver o filme. Eu li alguns poemas, do meu alter ego chamado Langolier. E a gente tentou fazer cinema, fui batalhando, fazer projeto, bolei um roteiro chamado Restituição. Montei o set umas 10 vezes, já era 2011, 2012.
A gente batalhou. Isso estava em turnê com as bandas que eu tocava, fazia meus shows também, divulgando em fluxo, fez uns shows, correndo atrás, televisão, época que um empresário. A gente fez bastante cidade interior aqui, Iracemápolis, Limeira, Circuito das Águas. Trabalhei Arthur Nogueira, aquela região toda, Campinas, São Paulo. Comecei a batalhar para trabalhar, indo muito para São Paulo nessa época, capital. Aí foi indo. Quando chegou 2015, eu retomei o projeto, o cinema estava ruim, eu retomei o projeto da Lei de Lua. E eu comecei uma banda chamada Caveira também. E a gente tentou fazer essa banda Caveira de heavy rock, mas ela não virava, não deu muito certo. A gente inclusive gravou, tem no canal aí, um especial que a gente gravou chamado Peso, que era um programa, um canal de que a gente queria fazer, desenvolver e conseguimos gravar esse vídeo na época. E aí quando a gente fez a Lei de Lua, retomou a Lei de Lua, já era uma nova formação. Eu tentei a formação anterior, o baixista não quis, o batera ficou um tempo, depois saiu fora, e a gente tentou outros músicos. Daí foi mudando um, outro. Daí eu consegui uma formação legal, que era o Tom Oliver na batera, tocava muito esse cara, e o Ezio, esqueci o sobrenome dele agora, cara. Puta, mas o Ezio era gente boa. Ele tocava baixo. A gente gravou um EP com 2 músicas, e anteriormente conseguimos gravar um CD duplo, um álbum duplo, com a Lei de Lua, mas a gravação ficou muito tosca, cara, que a gente estava desenrolando aí no estúdio lá, não ficou muito legal não. Mas tem aqui no canal também, quem quiser ver. Em 98 eu digitalizei esse material, e de 2015 a gente conseguiu gravar algumas coisas e colocou aí, tá tudo no canal aí. Não é um material muito bom de qualidade sonora, mas mais uma pesquisa arqueológica para quem gosta de pesquisar sobre o rock brasileiro também, tem interesse na nossa obra aí. E aí eu já estava com 3 discos, então, minha discografia, O Estresse no Extremo, O Homem que Matou o Crítico e Influxo. E aí a gente começou a fazer um trabalho onde a gente fazia esse trabalho de restaurar essa banda Lei de Lua. Daí eu comecei a pegar o repertório, comecei a compor algumas músicas legais, repor algumas músicas, porque a Lei de Lua tinha material para uns 4, 5 discos, tinha umas 60 músicas da Lei de Lua. Nisso já tinha umas 500 músicas, cara. Eu já cheguei nessa altura aí, ou seja, chegamos em 2016, onde eu já estava com 20 anos de carreira. Inclusive, eu gravei um single nessa época chamado Tempo de Nossa Emoção, que eu tinha gravado com o Caveira, e que está aí no meu canal também, quem quiser ver. 10 anos atrás, né? 2016. Ou seja, 20 anos de carreira já, aqui ó, ralando, só pela obra, carregando a carreira nas costas, a música nas costas, pela arte, sem se vender, sem pelegar secretário de cultura, sem puxar saco de ninguém, sem parar. Pobre, mas com dignidade. No Rockstar na sala de estar. Aí, quando a gente começou a passar para a nova etapa, eu falei, vou parar. Eu falei, não vou parar. Mas isso fica no próximo capítulo.